De hoje, a gente vai estar lendo um pouquinho mais sobre a primeira epístola de Pedro. E esse estudo, ele, na verdade, é uma continuação de vários estudos, é o primeiro de alguns estudos sobre alguns passos para que nós, cristãos, possamos permanecer puros na nossa fé. E, e esse, então, é até o motivo que eu coloquei a parte um. Eu espero que, muito provavelmente, é o Thiago, né, Tio Ney, vai estar fazendo o próximo estudo, então ele vai dar continuidade a esse estudo que a gente vai iniciar hoje, que vai falar um pouquinho mais sobre um passo a passo mesmo, algumas dicas como nós, como cristãos, podemos permanecer puros e aplicar aquilo que Deus tem falado para nossas vidas através da palavra dele. Então, eu pedi que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias ali em Pedro 1, 1 Pedro, e vamos então ler um pouquinho mais. Não vamos ler todo o capítulo, até porque vocês vão ver, a gente vai acabar tendo um foco especial no versículo 13 e 14, mas eu gostaria de ler para a gente entender o contexto do versículo 1 até o versículo 16. Então vamos fazer uma leitura um pouco mais por cima agora, e depois a gente vai se atentar a alguns detalhes aqui do estudo. Então, vamos começar a leitura aqui. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim, até o versículo 16. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do vosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, e ainda agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Da salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Versículo 13. Portanto, cingi os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Até o versículo 16, irmãos.
Vamos ter uma palavra de oração antes de começar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa leitura da sua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado grandemente e hoje podemos estar aqui reunidos ao entorno da sua palavra. Pedimos para que o Senhor nos ajude com a interpretação e guie nossos corações para que possamos crescer espiritualmente através dessa leitura, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Bom, irmãos, queria começar o nosso estudo hoje com um pequeno contexto dessa essa epístola de Pedro, levantar alguns pontos com os irmãos. É importante dizer, lembrar, que essa foi, claro, a primeira epístola que Pedro redigiu, que ele escreveu, e ela foi endereçada a algumas igrejas dessa região que se chama Ásia Menor. Atualmente, hoje se encontra a Turquia. Então, ela foi redigida, muito provavelmente Pedro, ele estava em Roma, e então ele escreveu esta carta a esses irmãos ali da Ásia Menor. Também é importante lembrar que o contexto histórico que eles estavam inseridos era um contexto de grande perseguição e aversão aos cristãos. Então, é bom lembrar que naquela época o imperador Nero, ele foi um dos grandes responsáveis por essa perseguição a todos aqueles que professavam a fé cristã. Importante também lembrar que, muito embora essa carta também ela era endereçada a gentios, porque aquela região também existiam grandes comunidades cristãs que eram de gentios, mas primordialmente, a princípio, ela também era foi endereçada a cristãos judeus. E é importante lembrar que não somente Roma perseguia os judeus cristãos, mas os próprios judeus, quando se convertiam à fé cristã, eles perdiam todas as suas regalias, perdiam todas as suas heranças da sua família judaica. Então é importante lembrar que realmente era um contexto muito difícil para todos esses irmãos que criam no Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, porém eles eram perseguidos não somente por Roma, como nós vemos aqui pelo imperador Nero, mas muitas vezes eram perseguidos pelos próprios membros de suas famílias. Então, é importante lembrar desse contexto, porque Paulo está escrevendo para um povo que estava sofrendo bastante, estava passando por uma provação muito grande. Então, quando nós lemos 1 Pedro e 2 Pedro, é importante lembrar que era um contexto de grande perseguição aos nossos irmãos da igreja antiga. E, por sua vez, é fácil lembrar que era a sociedade como eles viviam, assim como a nossa é hoje em dia, era uma sociedade imersa em grande imoralidade, deixada aos seus desejos carnais, e era uma sociedade muito ímpia e, aos olhos de Deus, impura, assim como a nossa é hoje. E muito por conta das palavras que Pedro escreve a esses irmãos, o Pedro foi chamado de apóstolo da esperança, porque ele, com essas cartas que ele estava endereçando a essas igrejas ali da Turquia, ele trazia uma mensagem de esperança, ele trazia uma mensagem de como eles poderiam se comportar mediante todo esse período de grande dificuldade que eles estavam vivendo. E tendo em vista, então, irmãos, todo esse contexto histórico, e eu gosto de trazer esse contexto histórico para a gente meio que se colocar na mentalidade das pessoas que estavam recebendo aquela carta naquele tempo, eu gostaria de, então, na noite de hoje, meditar com os irmãos alguns passos que Pedro diz a esses irmãos ali, que ele está endereçando a esses irmãos, alguns passos para que nós possamos ser puros, ser santos, nos permanecer na fé, tendo em vista todo esse contexto de grande dificuldade que eles viviam ali. E é importante lembrar que Pedro, quando nós lemos toda a primeira epístola e a segunda, ele não diz a esses irmãos que a solução para aquela perseguição que eles estavam vivendo, Pedro não diz que a solução para eles seria o isolamento, ou seja, deixar aquela sociedade e não ter contato algum com a sociedade. Não, Pedro não, muito pelo contrário.
Pedro ele diz que a solução para a perseguição deles é a aplicação, a aplicação de todas as verdades que o Senhor Jesus Cristo havia deixado a eles na vida deles. E isso sim os levaria a uma vida santa e pura. Então, hoje, eu gostaria de comentar com os irmãos 4 passos para que nós possamos ser puros através dessa leitura de 1 Pedro, que eu pude retirar desses estudos, e ele também é baseado em alguns estudos lá da BBN, do Stephen Davey, que eu pude estar tirando, então, alguns ensinamentos. E o primeiro passo que eu gostaria de comentar com os irmãos é: controle os seus pensamentos. Mas o que Pedro diz sobre o controle dos pensamentos? Vamos lá. Versículo 13, Pedro começa o versículo falando assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Interessante notar que essa expressão, cingindo os lombos do entendimento, era uma figura de linguagem muito comum utilizada naquele tempo. Figura de linguagem é uma ilustração para exemplificar uma certa ideia. E o que essa figura de linguagem que Pedro está utilizando aqui passa como ideia? Ela está inserida, ela também aparece na Bíblia, no contexto de Êxodo 12. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo 12. E nesse contexto, é o contexto em que Deus estava falando a Moisés, estava passando a Moisés instruções para o povo de Israel sobre a Páscoa. E naquela ocasião, eles estavam então se preparando para comemorar o que seria a primeira Páscoa. E ali, Deus vai dando diversas ordens para eles como eles deveriam preparar aquele cordeiro, a questão do sangue nos umbrais da porta e tudo mais. E dentro de todas esses mandamentos que Deus estava falando a Moisés, vem o versículo 12, o versículo 11, que diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Opa, então aqui temos a mesma expressão, os vossos lombos cingidos. Então, o que quer dizer essa figura de linguagem? Isso tem a ver com a vestimenta que o povo utilizava naquela época. Vestimenta muito comum utilizado naquela época era um vestido, uma roupa larga. E essa roupa, por ser muito grande, muito larga, ela por vezes acabava arrastando no chão e dificultando a locomoção, dificultando com que a pessoa se locomovesse com facilidade. Então, existia essa expressão cingir os lombos, que era erguer essa roupa e utilizar de um cinto para amarrar essa roupa e deixar ela mais fixa e levantá-la um pouco para que essa locomoção pudesse ser facilitada. Legal lembrar que lá no contexto de Êxodo, Deus estava mandando isso aí para eles porque eles teriam que fugir naquela noite. Eles teriam que fugir depois da Páscoa, que Deus utilizasse da última praga lá para ferir os primogênitos. O povo de Israel teria que fugir do Egito e eles teriam que se locomover, teriam que ter controle sobre os seus passos, teriam que ter um controle muito grande sobre os seus passos para ter agilidade para fugir. Então, essa questão de cingir os lombos tem muito a ver com o controle. Então, em outras palavras, Pedro está falando para que nós possamos apertar os cintos ao redor da nossa mente. E o que seria apertar os cintos ao redor da nossa mente? Tomar o controle dos nossos pensamentos, controle daquilo que invade a nossa mente e que pode provocar que nós pequemos, que a nossa mente pense coisas que não são do agrado de Deus. Então, Pedro começa falando, olha, cinja, aperte o cinto ao redor da vossa mente para que você tenha maior controle desses seus pensamentos e não caia no pecado. Muito interessante pensar que o apóstolo Paulo, ele também lá em 2 Coríntios, ele diz o seguinte: porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
Veja a correlação que Paulo utiliza agora nesse momento. Ele fala que nós devemos destruir qualquer pensamento que nos leve contra o conhecimento de Deus. Então, Paulo está falando que nós devemos destruir esses pensamentos, não deixar, não alimentar esses pensamentos que muitas vezes nos afastam de Deus e levar cativo todo esse entendimento à obediência de Cristo. É legal lembrar que os soldados romanos também utilizavam um cinto na sua armadura. Então, podemos fazer essa correlação com Paulo e pensar que também o cristão deveria utilizar esses cintos para estar pronto, para aprisionar esses pensamentos, estar pronto para guerrear, para se colocar contra esses pensamentos. Então, utilizando esses dois versículos de Paulo e de Pedro, podemos tirar algumas aplicações, que seria apertar os cintos da nossa mente, que seria tomar o controle, mas também pronto para aprisionar qualquer pensamento que seja contra a vontade de Deus, e estar pronto, muitas vezes, para guerrear, pronto para lutar contra esses pensamentos. Então, irmãos, se nós desejamos ser puros em nossa vida, em nosso caminhar diário com Deus, não deixemos o nosso pensamento solto. Não solte os seus pensamentos. E essa seria a primeira aplicação de Pedro para a nossa vida. Qual seria o segundo passo? Controle os seus sentimentos. Mas o que Pedro diz sobre isso? Na continuação do versículo, Pedro diz assim, sede sóbrios. Então ele fala, cingindo os lombos o vosso entendimento, sede sóbrios. Interessante notar que essa palavra sóbrios, ela não quer dizer, não fique bêbado, né? Muitas vezes pode se interpretar com isso, não fique bêbado, não seja, não é isso. Sóbrios, nesse contexto, quer dizer, significa ser firme, calmo, controlado, ponderado. Em outras palavras, Pedro está nos dizendo aqui, seja equilibrado, não seja dado aos excessos dos vossos sentimentos. Um autor bíblico, que é o autor desse estudo que nós utilizamos como base, ele diz assim, controlar firme os excessos dos sentimentos descontrolados é evidência de maturidade espiritual. Então, o crente que deseja ser puro perante Deus, ele tem que controlar aquilo que ele sente, não se dar aos excessos, não se deixar levar muitas vezes pelas atitudes do momento. Quando muitas vezes nós estamos irritados, bravos, é muito comum a gente deixar esses sentimentos evadirem muito rapidamente. Mas Pedro está nos dizendo, seja sóbrios, seja controlado, equilibrado. Em outras palavras, seja controlado emocionalmente. Fique firme, seja calmo, controlado, fique firme. Então, irmãos, se nós desejamos ser puros e ter uma vida de santidade, devemos controlar os nossos sentimentos. O quarto passo seria foque no seu futuro. Na continuação do versículo, então Pedro diz assim, ele continua o versículo dizendo assim, Felipe, esperai... Opa, o microfone está aberto. Acho que dá para continuar. Esperai inteiramente na graça que vos... Esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Essa palavra, esperai inteiramente, ela tem dois significados que nós podemos trazer para nós, duas aplicações muito interessantes. Esperar inteiramente significa colocar toda a nossa esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar tudo aquilo que a gente tem e deseja para o nosso futuro como sendo a consumação da nossa fé, que seria a volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E também podemos interpretar que isso é um ato de vontade, não é um simples sentimento. Eu acordo hoje com vontade que eu posso acordar com vontade de, hoje eu não estou com vontade de, por exemplo, ir ao trabalho, ou não estou com vontade de comer tal alimento. Não é isso. Esperar inteiramente não significa isso. Esperar inteiramente é um ato de vontade, é uma determinação.
Tanto que podemos ver uma das coroas prometidas para o cristão é aquele que espera a vinda do Senhor. Ou seja, para que nós possamos viver uma vida de santidade hoje, a nossa vida de santidade hoje tem muito a ver com o que nós esperamos para o nosso futuro, aquilo que nós temos como alvo no nosso futuro. Então, esperar inteiramente é colocar toda essa nossa esperança na consumação da nossa fé. Olhar, eu li um comentário que dizia que o cristão, ele vive no futuro. Por que vive no futuro? Porque ele vive pensando, quando eu estiver com o meu Senhor lá no céu, quando a minha fé for completa. E isso que Pedro está nos dizendo quando ele fala, esperar inteiramente nessa graça que foi oferecida a vocês, e essa graça que é a revelação do Senhor Jesus. Interessante que João também nos ensina alguma coisa nesse sentido, e ele diz lá em 1 João 3, versículo 2 e 3, ele fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Em outras palavras, João também está nos ensinando, assim como Pedro, que uma vida de santificação hoje tem muito a ver com aquilo que nós projetamos para o nosso futuro. Então, se nós desejamos ser puros, se nós desejamos também continuar, ter essa vida de fé, de comunhão com o Senhor Jesus, nós vamos esperar, vamos estar confiantes e esperando a consumação da nossa fé, com foco no Senhor Jesus nos galardões que nós teremos nos céus também. Em outras palavras, manter o nosso foco fixo na vinda do Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas futuras, nas promessas celestiais que nos estão muito bem descritas através da palavra dele. Então, irmãos, se nós desejamos hoje ser puros, devemos também focar no nosso futuro, focar nas promessas do Senhor Jesus Cristo que ele nos deixa através da sua palavra. E o quarto e último passo que podemos tirar desses versículos é o abandono dos velhos hábitos. Mas o que Pedro tem a falar sobre isso? No versículo 14, Pedro continua, na continuação desses versículos, ele fala assim, com filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que havia antes em vossa ignorância. E aqui, para mim, está a chave de muitas das coisas a chave para o nosso processo de santificação, para o nosso processo de purificação. Por quê? Por que, Felipe? Você poderia perguntar, por que para você é a chave? Porque em João nós lemos que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, nós temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. E Paulo complementa lá em Romanos 4, ele fala aqui de sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então, Deus, através da sua palavra, ele nos diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador de sua vida, Deus deu o poder a essas pessoas de serem feitos filhos de Deus. E por conta desse poder que nos foi dado de sermos feitos, esse privilégio, essa graça que nós não merecemos, assim nós também temos que andar em novidade de vida. A nossa vida não deve ser a mesma da nossa vida anterior ao conhecimento do Senhor Jesus. Nós não devemos andar com os nossos velhos hábitos, com aquilo que nós tínhamos em nossa vida antiga. E, irmãos, nós que estamos aqui nessa chamada, nesta noite, nós somos diferentes em muitos aspectos de nossa vida. Uns gostam mais de doce, outros gostam de salgado, uns torcem para um time, outros nem gostam de futebol, alguns gostam mais de música, outros de outras coisas, e assim por diante. Nós somos diferentes em muitos aspectos de nossa vida. Porém, existe uma coisa que deve nos unir.
É um propósito que Deus tem para nossas vidas, e o que nos une em Cristo é a obediência ao mesmo Senhor. E essa obediência implica em uma novidade de vida, de andar com uma vida que não perpetua velhos hábitos, que não dá que não dá espaço para que nós possamos praticar aquilo que nós praticávamos anteriormente. E Pedro continua ali falando, então, não vos conformando com as concupiscências. A palavra concupiscências, ela também pode ser traduzida como paixões. É, paixões é, paixões do pecado, ou seja, aquilo que é o desejo, um desejo pecaminoso, um desejo mal. Então, Pedro nos fala que nós não devemos nos conformar com esse desejo mal, com essas paixões que nós temos em nossa carne. E a questão de conformar, de se conformar, tem muito a ver com tolerar, com aceitar, tomar a forma de. E então, é isso que Pedro está nos falando nesse versículo. E é muito interessante notar que lá em Romanos, Paulo também, ele fala sobre esse tema e ele diz lá, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente vê essa correlação entre os apóstolos, a gente pode ver que o que Pedro disse aqui, Paulo também comenta, sobre essa questão de se conformar, de se amoldar, de tolerar aquilo os hábitos antigos, essas concupiscências, esses desejos, essas paixões. E ali no final do versículo, essa questão de ignorância, que havia em vossa ignorância, ela não quer dizer a questão de ignorância, eu não sabia que aquilo que eu cometi era errado, de não saber que é errado, ou seja, uma falta de conhecimento. Mas ignorância tem o sentido de diminuir aquilo que é verdade e se convencer de que aquilo não é errado. Então, isso é uma característica de uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, não tem Salvador, não tem o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Muitas vezes ela sabe que aquilo é errado, ela sabe que aquela prática não é da vontade de Deus, ou às vezes nem tem essa noção de Deus, mas sabe que aquilo é errado. Porém, ela diminui aquela atitude, aquele hábito que ela tem e simplesmente faz. E se tenta convencer dentro da mente dela que aquilo não é realmente tão errado quanto parece ser. Mas Pedro nos ensina justamente o contrário. Ele fala que se conformar e fazer essas questões que antes tinham nossa ignorância, de tentar diminuir essas verdades, isso não é do agrado de Deus. Nós não devemos nos conformar com esses pensamentos que nós tínhamos antes, que nós temos em nossa parte pecaminosa da nossa carne, que é diminuir a verdade, tentar se convencer que o pecado realmente não é, esse não é um pecado tão grande, é um pecado pequeno, não tem problema. Mas, na verdade, não. Nós não devemos nos conformar com essa ignorância de achar que diminuir as coisas e pensar que aquilo é errado. Então, esse é o ponto que Pedro está falando para nós. Então, em outras palavras, Pedro nos diz, não se amolde ou não tome a forma não entre nos moldes desse mundo, não tome a forma desse mundo, e não siga esses padrões. Não tente convencer internamente que talvez isso que você comete não é um pecado tão grande assim, porque uma vida de santidade, ela vai buscar tirar qualquer hábito que o leve longe da vontade de Deus, que aproxime o cristão das concupiscências. Então, nós devemos tomar muito cuidado com essa questão dos velhos hábitos e abandonar aquilo que não é da vontade de Deus. Então, irmãos, se nós desejamos ser puros, viver uma vida de santidade perante Deus, devemos abandonar os nossos velhos hábitos. E aqui, então, fechamos os nossos 4 passos que podemos resumir nas palavras de Pedro, que seria, primeiro, aperte o cinto ao redor da vossa mente, não deixe seu pensamento solto, livre, guerreie contra aqueles pensamentos que são ruins. Segundo, controle as vossas emoções, não seja dado aos excessos
Tome cuidado. Terceiro ponto, mantenha o foco fixo na vinda do Senhor Jesus Cristo, na consumação da sua fé. Tenha fé. Quarto ponto, não tome a forma deste mundo. Não alimente velhos hábitos e, e perpetue aquilo que não é da vontade de Deus para sua vida. Bom, irmãos, eu espero que realmente tenha contribuído em alguma coisa com a leitura desse capítulo. Eu recomendo fortemente a leitura de toda a epístola, tendo esse conhecimento do contexto que os nossos irmãos estavam vivendo naquela época, e realmente que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração, possamos pensar, refletir nesses 4 passos, para que nós possamos viver de uma forma mais santa, mais pura e digna perante o nosso Deus. Amém?